como eu disse, né? Resumindo aqui, esperar a marofa do gás sair, né? Muitas horas o gás aberto, como eu não tenho a menor ideia. Eu usei o de trás, eu usei o da frente, não senti cheiro ontem. Viado disse que tá vomitando, com a porra, como que morre logo. Quer dizer, como eu corrigi a questão da boca, um lápis maravilhoso de passar. Maravilhoso, ainda dá pra passar, ainda pra usar no dia a dia, porque o lápis é pra usar pra pintar a boca toda e preencher. É lápis que tem que comprar apontador, ela não tinha no dia, tem apontador e apontador comum, que aliás é até bom eu comprar um apontador não sei aonde. E tem apontador lá no hotel. Mesmo assim, porque senão você faz aquela merda assim. Esqueci de ver isso, no dia lá falou que ia chegar e tal. Essas lojinhas devem ser tudo caro, né? Falando o que é cada dia. E você olha as coisas, tá sempre com cara de suja. Ao longo do tempo as coisas vão estragando. Você vai comprando as coisas ficando velho, né? O que é a manutenção das coisas, o que é a gente ficando velho. Aí, situações, né? Enquanto eu achar conveniente, até porque eu tenho aberto, me ameaçou, nós vamos entender, eu tenho que me impostar perante a soberania monoteísta e as incongruências monoteístas, como me sentir na condição de filha, de mulher, de velha, de nova. Tudo cada vez mais me coloca, eu pagar. O que virou liberdade? Já coloquei o que virou liberdade a olho nu como visual, responsabilidades totais. Eu tive que me sentir num contexto, se tornou muito tardiamente esse negócio de internet. E o que virou incongruente? Você ia atingir um estado degenerativo, festa para todo mundo, vai somando escândalos, fazendo programa e ganhando a vida, fingindo de boa gente nas costas. Até que ponto você, né? Tentou uma propaganda, mas não precisava, depois de muito tardiamente todo mundo estando fazendo, ou quando começam a fazer propaganda nas suas costas, de que você justificar uma propaganda independente. Então eu coloquei já uma replanificação, amarrei os emplastros de bosta, que é aquilo que fica assim, ó, um emburacamento negro na galáxia, um não sei o que, é mais ou menos assim a temporalidade, ó, a massa e as coisas. E o que é você justificar, né? Isso na sua cabeça, ou isso em condições tais, quem somos perante essa filtragem e as relações que impostam isso ao redor da gente como condição protecionista e as condições mesmo sentidas que atravessam, que vêm, que vão, né? Então, né, acabei comendo um pacote de biscoito, outro, de manhã eu comi o quê? Fiz um xixi lá, olha aqui, né? Olha só, passar a usar direto o batom, o lápis, né? Outra coisa, fica um efeito bocão, não sai facilmente, eu tô só com contorno, porque geralmente eu tô borrada de contorno, de péssimo contorno, né? Com a primeira vez que eu usei, eu já limpei já o lápis que estava borrado em cima da sobrancelha. E o que é um contorno, fica muito legal. Então depois você só passa aquele meladinho, até bonito para passar o batom meladinho, em outro contexto, né? Aí dentro de, mandando um recado geral, e entre, você tem quanto ainda para receber? Ou não sei o que, e falando um monte de coisa geral. É a mulher do outro, a mulher mais feia que o outro pegou, aquele tá lá. Falei, mais feia sou eu, não sou não? Tô com cabelo, tô gorda, mas só que paga as contas em dia pra cidade inteira, não é? Não sei o que. Aí, num negócio, nós fomos atualizando umas coisas que é pra diasporar. Aí aqui, chovendo pra caralho, é outro, né? Isso aqui é neve. Isso aqui é pra quem já tá com dinheiro na bolsa, vocês gostam de trabalhar, não gostam de trabalhar nem você levando dinheiro, quanto mais que eu tenho que fazer retoque, isso aqui. Virou capeta no cu, porque a porra do viado escreveu 7, né? Justifiquei, deu bom dia, 7 e pouco. Mandei as fotos, falei, ó, tá tudo fácil assim, assado, eu justifiquei não sei o que, porque eu preciso voltar. 8 e 8 eu tava dentro do negócio, aí pra justificar que ele tem que pagar, ele tá vomitando. E aí ele não pode conversar fiado sobre redesenhar isso e aquilo, né? Que eu justifiquei, ó, que diferença do caralho, eu vou ter que desenhar tudo de novo. Era só apagar devagar, a diferença de eu cruzar o septo e meio que maçã, efeito maçã, que teve que dar grandeza na boca, ó. Ainda que podia cruzar mais ainda o septo pra cá, mas não no meio, um custo-benefício, né? O que é um serviço bom desse? Serviço bom é o meu. Que momento eu não tô enfiando a faca ainda. Quem enfiar a faca fica tudo um bando de aborígene. Serviço de merda nenhum, cada um que lamer as bostas no rabo, mas enfim. N situações, a sensação que eu dormi ontem, entre esse efeito, né?
Remédio não é uma coisa que tira nem coloca facilmente. Nem coloca nem tira facilmente. Tem toda uma seriedade, um infinitivo de situações, né? Que passar a basezinha. Tem nenhum, fiz a unha, tá tudo certinho. Muito bem feita. Tem aquele dia em casa que você faz com mais tranquilidade, mesmo assim você abafa, faz o que tem que fazer, nada que vai borrar depois de agarrar, trem que pigmenta, né? Deixa aquilo desinflamar um pouco, no outro dia passa a basezinha. Deixar a unha tem que estar sempre curtinho, eu sou capaz de matar por causa de um pouquinho de unha. Aí tem que bater uns abacaxi ali. Botei mais um frango para descongelar, já sabe que vão comprar frango para mim, tá um querendo do lado, um querendo do outro, porque dinheiro antes, joga os trem assim, né? É quem justifica aqui os tetos cheios de uns bichinhos andando, né? Que quer agarrar aqui da mofo, que eu não vou ficar mexendo nisso facilmente. Deixa eu olhar essa porra aqui, se botaram uma panaiada ali para fazer um negócio de roupa que eles estão fazendo aqui em cima. Deixa eu olhar aqui, se não tá, se não tá dando um mofo aqui, descabida aqui nessa cortina. E aparentemente só um negocinho aqui também. O que é aqui pra trás, tá tudo bem. Que eu limpei muito bem limpo e depois dei um mofo de azulô ali, tudo muito rápido. E agora não mofou igual, tá borrado, porque fica meio acinzentado, meio cagado, misturado com tijolo podre, que moda a gente dizer, e resto de desgraça, um monte de água, treco ali e tal, mas entre aspas, né? Botei o que é a casa funcional, né? Botei negocinho de batata doce ali no chão, abri o espaço, botei ali mesmo, negócio para ter essa amplitude do fogão. Tem uma boquinha aqui que você não comeu o biscoito, já tá enjoado, que se coisar ela, apaga o gás. Eu não sei o que eu arrumei ontem ali, porque eu usei os 2 gás e você chega em casa, que merda. É quando eu penso que, tipo assim, já querendo computar o uso do gás muito detalhadinho, de não deixar ferver descabidamente para ver quanto que ia durar, eu nem anotei isso aí, que é anotar, né, embucetei, eu tenho que fazer capeta no cu que vai na porra do negócio. Pensa numa pessoa que teve paciência. Já bastasse o pai e a mãe ainda era enérgica para tentar resolver a coisa. Só que depois também, quando se entregou a desgraçar geral, já podia ter morrido há muito tempo. Que é, os filhos viver, eles têm que morrer. E eu interpreto assim, se não presta dentro de casa, quanto mais em sociedade. Então eu sou prática. Muito mais praxes do que pensar. Então quer dizer, chega o capeta do viado, deve ter dado o rabo em algum lugar, que é o perfil comum do brasileiro, o prejuízo em que, na minha cidade, ó, o que era fila de banco, porque eu não gostava de banco, mas, né, no momento você tem que esperar, você tem que entender a lógica de algumas situações, o que era médico, clichê de algumas coisas, a gente não tinha nada de mania de ficar enfiado, o que era, quando tem que aprender a ter uma continha, não sei o que e tal, mas não era Maria cartório, Maria processo, Maria farmácia, que era por vezes otimizar perfumaria de farmácia, que era onde achavam as coisinhas, um lapisinho, um batonzinho, aquelas coisas que deixava pegar ou mandava ir pegar e tal, um gelzinho, né, entre quando ia no supermercado, que tinha alguns supermercados, que você vê aquelas prateleiras, adorava aquelas coisinhas de prateleira, adoro supermercado, né. Aí eu acordei de madrugada, já comi os 2 pedaços de chocolate, que aquele ali dá suficiente para fazer o brigadeiro para botar para gelar. Eles vão fazer minhas compras, né? Eu vou andar a conveniência, já mandando uns recados dizendo que eu trabalho para ter. Aí ele falando, falei com o Oswaldo, falo porra nenhuma, que o nível de responsabilidade que você tem, que explode olho, que você nem na merda rouba os outros. Falei, isso aí é fato, né não? Nem na merda eu roubo os outros. Eu fui criado, eu fui atingindo estágios. De falar periodização, me convidou uma periodização histórica. Nem ato, nem fato, calculei o nada, o desnada, entendeu? Aprendi a entender a protocolaridade numa seriedade, um estado codificatório, nunca querendo comprovar nada para ninguém, mas chegou no momento que eu tinha que impostar fé. Falar, porque ninguém ia ouvir e entender o que é falar ou não falar, voltar e vir nas coisas, toda uma temporalidade sistêmica perante uma complexidade de fatores. Aí, o que é você dormir e sentir a lombar? Toda a dificuldade de um monte de situações, né? O cosmos numa totalidade, o campo aterrissado com uma seriedade enorme.
e o nível de seriedade que você vê que vai indo tudo embora. Você sentir a pulsação na bexiga, você sentir como que o corpo é um milagre, mas eu tenho que entender a sistêmica que não é para ser descabida. Então aquilo vai virando degeneração a troco de nada. E o que eu quis colocar? Quando eu sinto, eu tenho que trazer diagnósticos do que é você pensar. Você com filho, sem filho, até onde pessoas, o que é o marido, até onde compensa ter um marido, o que são raças que se cruzam com responsabilidade. Eu estava olhando o nível de seriedade. Quando eu baixo um caboclo que eu desbloqueio, alguma coisa tem que acontecer. O jogo de enlouquecimento que provavelmente pessoas que têm dependência deles, entre não ter um trabalho na rua, falando a questão do árabe e que não é desvinculado a um preto, o que é judeu, o que é árabe na África, o que é preto nas Arábias, tudo que justifica. De novo, leva algum contexto para você não atualizar e não cair no conto do vigário de achar que você tem que falar que não é muito grave, muito sério. Que é para entender a imagem, o contexto revelatório como um todo, as condições monoteístas como um todo, até que ponto não pagar de situação, o que são as transparências permitidas a serem colocadas. Aí, o nível de seriedade, tá? O nível de fingimento e a impostação adestratória por cima, sem falar as especificidades, que é assim, bloquear, o que seria enclausurar uma mulher dentro de casa, sair e fuder a toda forma de vingança e voltar a trazer a porra podre e estuprar uma mulher. Que é nítido à distância o que aquele macaco é capaz de fazer, pelas condutas que ele fez e como que ele satirizou a fé. Quis usar critério à distância para me enlouquecer, para entender a seriedade do que eles fazem perto, do que são feito dentro de uma casa, e até que ponto a macheza, o racismo baixo e alto, de usar e entender que tudo é bicho, que tem que ser mula deles, e eles extorquirem depois dizer que tem dinheiro para comprar, ainda conseguir estuprar em cima, e fazer bens, e entre a desqualificação perante regras comuns, que deveria ter uma lógica até para quem é ambicioso, que não quer pagar e quer explorar. O nível de largura e de descabimento, com entradas e saídas dentro de um país e relacionado inclusive a mulheres, até onde eles têm homens manipuladores, com mulheres multicambistas como adestradas e como independentes, que eles sabem o que virou poligamia masculina e feminina, que eles não só sabem como eles são tão infiéis que virou até que ponto jogar isso fora e dentro. As conveniências da temperatura, da liberdade, do que eles veem na televisão, do que virou a internet, por cima, os pontos que eu falei que eu ia reanotar para dizer o que foi a instância última, a maior baixeza do que seria o maior grau, já que um fudido não estava se oferecendo nada, como ele é capaz de usar pessoas, jogar uma contra a outra para ganhar mais trânsito, fingindo não querer trânsito, exigindo anonimato e querendo que o membro e a virilidade sexual seja esparramada, e na hora certa, como que eles fazem para roubar a herança e ainda queimar arquivo e sobrar até onde o lugar apreender alguém, dizer que alguém desqualificou as situações dele. O nível de quadrilha que eu encontrei que um macaco sozinho é capaz de fazer. Entendeu? A quem justifique judeu, pedaço de judeu, acreditar, fingido muçulmano, árabe, macaco e cristão e anticristãos conveniência, porque ele teria, se são delimitados um campo, fecha no cu deles e não fecha no cu deles. E quem aqui dentro acha que não tem nada a perder, se o sexo é livre, se a virilidade é mostrada, e o que é pior, a virilidade mostrada que segura o ir e vir deles, não existe preliminar, não existe oratória tal, que se sobrevive até onde a aleatoriedade, que todos eles estão envolvidos e muita gente, e não são fixos por nenhuma punhetinha, papai, mamãe, blá 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 tal, é sexo anal e comércio descabido. Aí a quem virou muito destoante, fingidos de regras, a quem apontar prostituidores e aliciadores como inclusive pedófilos em rede, com nível de seriedade enorme. Aí eu resolvi coisas que eu não tinha. Entendendo, a coisa chamou para fazer uma atualizada, para rebuscar aquilo que implica em justificar uma condição global
de consideração, porque o tempo que o cara tá perdendo, arrumasse um macho, arrumasse uma nova, arrumasse todo mundo que quer aquilo, porque ele ficou fazendo um inferno, querendo me enlouquecer. Isso é sério com uma pessoa que já tem a competência que eu tenho, perante crianças, perante pessoas, entre eles, para jogar as bombinhas pro lado de cá, e qual que é conectado a eles a conveniência. Porque na hora da brincadeira total e da putaria total, há quem justifique comunismo, capitalismo, nazismo. Nazismo tem que cair nas costas da Alemanha. O antinazismo, aí pergunta se a passeata gay total, ou a quem justifica aqueles ortodoxos que fingem que não existem. Até que ponto eles tiveram aceitação e existem, comandando inclusive o campo científico e das investigações, e do qual eu entendo que eu faço parte dele. Então quer dizer, a ciência fica desqualificada a quem justificou em que tempo, alturas, profundidades e tal, como que esse aqui religioso fez as bombas nucleares, eu tenho esse campo científico. Mas calma lá, num datado momento, a quem justifica pilares tais, ciência, invenção, porque isso está em todos os lugares, está em Israel, está na China, está não sei o quê. Então quer dizer, situações que viram grandezas, proporcionalidades científicas, instituições laboratoriais, é quem justifique de fato está em trabalho, e não significa que não estão em trabalhos corruptos, mas de fato quem é que justifica trabalho não corrupto, a lógica da liberdade, o limite, tá 24 horas no plantão, a hora vai foder no plantão, e se a casa é a casa e a igreja, quem justifica é ali no clímax da igreja. Na casa de cada um, como no cálice ou situação, então isso vem colocar em pauta o que são relações reais dos meios de produção. Paradigma ou paradoxo do limite das coisas e das singularidades que imperam quando auto-observável, desobservável e interobservável permitir tocante. Então, repetição, racionalidade, singularidade assimétrica, o que justifica singularidade, dizer que não é cabível e cabível, justificar nas costas do outro, se tivesse dado, então já não é. Já não era, então implica o que vira causa e efeito de corpo, subsistencializar uma estada, um sentido e a oratória, a operacionalidade de teoria, prática e toda uma questão. Voltando à condição do viado macaco e da puta tal. Levou a uma condição de respaldar seriedades. Irritada, ela. Olha o que ele fez, porque ele até então, a condição era direta com ele. Ou se você fez isso para arrastar aqui, eu não acato isso. 24 horas é de mim, está em todos os lugares. Se você tá até mim, porque o negócio, é porque então teve até mim isso, aquilo, porque eu gosto das coisas resolvidas, e as coisas, se elas são erradas, elas têm que ser resolvidas. Porque, tipo assim, tem que se usar e deixar pra lá. Isso é a atitude deles. Nem olhar para o lado, nem imaginar que precisa voltar. Se no outro dia eles vão ter um surto instintivo estuprador, mesmo tempo que eles são sem vergonha na cara e cara de pau, que justifiquem que não tem oratória, fundamentalismo, não tem regra, porque para conseguir um instintivo a punheta, que a quem justifique ele para ele mesmo, para o outro finalizar, uma situação muito grave perante virtualidade, o que é capaz de fazer? Fingir um ridículo, imediatismo, esticar aquilo em uma hora para ter uma vingança, sentir uma virilidade, eu tenho, tá comigo, eu sou, eu destruo, nós estamos em guerra, é cruzada, mas não é, descruzada, mas não é, conseguir te destruir pelo prazer que eu estou te apreendendo, te colocando numa situação de necessidade ou destruindo a sua moral. Para dizer que de novo que eu estou aqui porque sobrou você, porque foi boa de novo, foi boa mais uma vez, ou passou a não querer mais e virou um campo educativo, virou mamãezinha, virou irmãzinha, virou tudo. Sem botar a coisa no prego. Para falar o que foi a situação final, já falada. O que um estuprador que não tá metendo a pica, viu? Até onde já estuprou um monte no lugar. Até que ponto é casado, até que ponto come viado, come puto, porque até onde a mentira leva uma pessoa. Entendeu? E achar que até que ponto ele vira ativo, vira passivo de linhagem sagrada. Né? Até que ponto começa-se de algum lugar, se esse é o melhor, imagine o pior, se este é o pior, imagine o melhor, né? Questões que a quem justifique de fato. Como vocês vêm e voltam na responsabilidade de um casal, na condição corporal, e entre laica e ortodoxia, quando a quem justificar criacionista, Deus macho fêmea, por que não Jesus, por que Maria, o véu então é algo assustador,
perante a atitude das mulheres e dos machos, a quem justifique serem mulheres e machos. Porque é o véu pelo prazer do descaber fidelidade, o racismo de olhar e não ser olhado, ou justificar não só esconder podridão, como buscar um câmbio totalmente improdutível às relações de inclinação, de trabalho comum, de temperatura, e é arrastado de forma que não veio desse fundamentalismo porco, não veio desse descabimento homem e mulher, isso é roubado e eles não souberam nem justificar em padrão de eternização, de infinitivo, de imortalidade, de racionalidade anatomicizante, de nada. Então, o que virou colocar como véu de Maria, achar a conveniência, arrastar, virilidade, não faz com isso, tem que manter a perpetualidade acima de qualquer coisa, faz com a empregada, não tem pauta e deveriam ser proibidos de ver, não tem responsabilidade, até que ponto colocar que o aterrizado impõe e vai truncando, mas não tem que sustentar vagabundo e pessoas que não, a serem etiquetados de falso véu, por quê? Tão sério, tão tenebroso, e inclusive a busca do véu, para que um seja adestrado o outro e a conveniência de não trabalhar, e esse fetiche observado entre parafernália, são livres, homens e mulheres ainda querem fingir compradores e querem ser prostitutos, querendo que ainda sobram-se prostitutos racistas da base ao topo, e ao mesmo tempo explorando outros lugares, e querendo ser sustentados, porque eles querem usar a imagem, usar 400 mil coisas, para poder, que acham que tem direito e já eram antes. Teoria de que agora é a vez, porque antes esses fizeram, a folha não fecha. Não fecha. Aí, uma situação grave. O que é o sujeito achar que é mais fácil ele fazer no território do outro e ganhar espaço? O que é temperatura, o que é lugar onde a cristandade atende? Quando você falar algumas coisas não podem ser acatadas, como, por exemplo, macumba não é pró-monoteísmo e desmacumba monoteísmo derivado. Não é. Então a conveniência de qualquer imagem, assim fizeram qualquer imagem, o que se sobra num datado momento a vir no espectro civilizado decadente a quem justifique começar de novo. Começou de novo com o outro Jesus, ainda que o nome não era esse, não pode falar o nome, mas vem no corpo de qualquer forma legal. Vem como? Correntismos, foda total, teoria que quando nasce um filho aparentemente bom é justificado, ou com a cor que o outro enxergou muito, revelou no mesocu de quem? Questões etc. Colocando o que é Brasil com Z e Brasil com S entre entradas e saídas. Até que ponto ele usa mulheres passivas e elas ainda veem valor, Tipo, tem os machos ou dos machos totais, sabemos usar, e para destituir uma mulher que não quer ser mulher, ouviu o imperativo de homem que ele nunca foi, que eu nunca procurei viado preto, viado branco, isso, aquilo, eu ainda virei e falei, eu quero justificar, sou uma pessoa que quer justificar o campo genético, variações tais, para uma pessoa que não entenda nem de buraco, nem de situações, e achar que eu sou depósito de porra pros outros, como se eu estivesse também escondendo relações dicotomizadas, incompatíveis entre cabeça e corpo, entre idade e entre condições que não se entendam. Não funciona para mim. Desacata a mim. Se eu for arrumar uma pessoa que o mundo tem que saber que eu tô enganando, eu só não sou nada como eu me engano, e quem é o mundo? E o que eu tô querendo? E quem são as pessoas, Então, quer dizer, sob uma condição tal, o por cima de alguma situação, vou ligar o ventilador, vou fazer barulho. Aí eu resolvi diagnosticar algumas coisas. A mulher, olhando uma situação, o tal do Mohamed Badrani, o nível de desqualificação e acata-se, outras putas que não tem nada a ver com isso, aparentemente não praticantes, ela é tão cínica quanto ele, todos eles assim, o tal da queca variada e envolvidos em relações sociais sérias, inclusive dentro da área de educação do Brasil. Ele soltou uma entre falar que tinha se apaixonado, por que eu tô fazendo isso, aquilo, eu sempre avisando.
Você vai me pagar e nós vamos chegar no desquadrado da distância para você entender com quem você mexeu. Eu não estava vendendo, eu não estava comprando, o que são as relações reais, eu não estava te enganando, eu não estava mentindo, eu não estava jogando um fardo de situações para cima de você e agora eu jogo e vamos colocar aquilo que intensificou o problema e o seu tempo em perder em buscar coisas que você se fez negligente como criminoso igual e muito pior. E ainda para usar contra mim. Isso aconteceu, eu fiz tudo isso e ainda estou fazendo e dizendo que não tô. Porque ele é um criminoso que deixa tudo registrado e visível e utiliza um critério de enlouquecimento, um viadinho, um macaquinho de um lugar muito veloz. Então as atitudes variadas que trouxeram incongruências e para justificar grupos e que ganharam méritos em todos os lugares e que justifica onde tá pior, né? Por exemplo, a puta velha, já incomodada, ou usar isso como recurso para saber se eu faria contato ou não faria, que já virou teorema de conversão, que revelou que tá noutra, que não tem aonde, que é aquela velha história. Meu primeiro marido roubou, chifrou até não querer mais, o segundo só fez bem nas minhas costas, e é sempre uma justificativa das passivas. E como também eu tava com um viado, que provavelmente você é um pouco mais nova, isso e aquilo, eu também vou cutucar, porque eu quero saber como é que tá e precisa. Estão envolvidos em linchamento. O que eu quero dizer? Ela postou um negocinho, coincidiu, eu falei, eu vou dar uma olhada geral para entender o nível da criminalidade, até onde dois cínicos que agem teclando com o mundo inteiro, eles não importam, querem usar racismo e situações tais, as vantagens dos quadrados da distância, eles não importam. Se fosse sexo presencial, onde eles não têm aonde serem presencial, que imagina se fosse o que é que eles já fizeram em totalidade, com o lixo do que eles apresentavam, uma mulher velha que ele colocou, nunca nem vi, parece minha avó, se acha o boyzinho de 30 e poucos anos, boyzinho, nunca ficaria com ela, muito explícito que ficou, como eles ativos em contato, tudo explícito na rede dele, ela querendo mostrar que ela também tá com figurinha, com várias coisas, pretinho com branquinho, tal, não se importa do que ele fala, rastejando atrás dele em todas as redes sociais, e como isso abriu um leque de situações, eu saí abrindo as janelas das redes para ver o que estava em comum entre os dois. Além dela vir com essa teoria de que não tava, tirar o cu fora, porque eu falei, você é negligente, provavelmente acatando coisas que você também pratica em área de educação e completamente diferente de mim. Bom a gente ter registro aqui, fique em paz. Só que ela, Jesus entregou para Jesus, não fez isso, aquilo, pode ver. E sempre risos de debochezinho, de situações, uma velha escrotamente ridícula, colocando situações que 300 mil árvores, ele alegou que, aí ele, quem é essa? Eu nunca tive contato com mulher no seu país. Enquanto as várias redes abertas, a quantidade de mulher brasileira, não só nesse, como em vários outros, começou a somar mulheres com o mesmo nome que eu, ou seja, ao mesmo tempo que ele me eliminava, me destratava, ele tentou fazer contato com gente dentro do meu trabalho. A velocidade da coisa, para quem assim, tentei tudo, ó. Isso aqui, querido, se você tá na sua regra, não existia um presencial, isso aqui eu não posso estar fazendo isso aqui. Já seria demais, se você deveria, se você não tinha isso aqui seria o suficiente, que é os dois de frente. Ainda que se veja isso aqui, não tá batendo, não tá dificultando o diálogo, tá dificultando a resposta, tá além da minha capacidade. Todo dia tentando explicar situações que eu passei muita raiva. Aí tive que colocar em pauta e me sentir o golpe, a seriedade do que está perante pessoas de outro idioma, que não justifica serem descabidamente sem ética e achar que a coisa não estoura em algum lugar, e por que está estourando em tudo quanto é lugar. Não significa que o fato de estar em rede social você deveria ser criminoso, mas mantém um clichê da coisa, porque a responsabilidade e de lugares variados, de todos os lugares, tem que ter um estado presencial que não justifica algumas questões de virtualidade nenhuma, como situações presenciais, a falcatrua. O que é um viado enrustido, incubado e que se apega a situações que se tornam mais graves ainda para compensar, não ser questionado e ir probabilizando até onde não ter mais aonde, que eles sobram, eles só matam, por isso que eles muito matam.
Aí, olhando, já que tinha aberto essa questão, o negócio ia a uma quantidade de redes sociais, a maioria delas fechadas, e todas ele operaciona, com foto, várias sem foto, e ela conectada. Eu cheguei em uma que tá entre o Facebook dela e o Instagram dela, tem uma que só tem ela de velha rastejando atrás dele, e só criança de menor, incompatível e muito bonitas. E inclusive que provavelmente ele vai intercalando todas elas para entender até que ponto tem liberdade, como uma novinha e umas que tipo assim viraram estrelinhas entre o lugar de falar de escombros, meninas muito bem selecionadas, lindíssimas. Aí lá está a Ruth Eunice Clay, no meio de todas elas, entre alguns homenzinhos com cara de viado. Aí ele tem uma que ele só mostra uma barbinha, Badrane não sei o que. Você entra, só tem menina. E tem uma que já mostra ficando de quatro, calcinha de lado. Ela faz uma versão de fotografias, ela é linda, como se já fosse muito prostituta, ou assim, que tem condição, parece que tem condição social pelas casas, e ela faz fotos aparentemente mal batidas, e todas elas traz características de envolvência, de sexualidade, de convite, de desespero, que já muito nova para. Então elas são muito prostitutas, e muitas de véu, né? Muito novas, mesmo que existe num datado momento um cara de 30. O que são meninas de 12, meninas de 11? O que é incongruência que eles vão entre a ambição das farturas sexuais, querem aquelas com peito que seleciona desde cedo olhando sites de prostituição, e até onde eles já têm a estratégia de aliciação de, no meio de várias que vão olhar a rede social, basta uma ter contato com o cara, e vasculhar quando uma está totalmente exibida sexualmente, que é o convite para todas as outras se tornarem participativas, a ponto que a velha estava ali, que é da área de escola, e que está ali praticante, provavelmente terceirizadora, aliciadora e apegada à pedofilia, tanto quanto, que não tem nada a perder, porque ela é vacinada. E, inclusive, mulheres quando são criadas, quando só tem filhos machos, e quando até que ponto temos as gravidades daquelas que trocam de marido, até que ponto bota o outro pra continuar criando, que os meninos tocando punheta tudo junto é macho pra caralho. Aí tem sempre uma princesinha dentro de casa. Quando olha um monte de macho e a princesa, tem um panorama de situações gravíssimas que transitam dentro da academia, e o cara não só cagou na cara da velha e ela sabe disso, pra ela é lucro. Quem tá no barro conversou com os filhos que quem tá no barro, aí, mas isso foi hackeado, mesmo golpe de hackeado, de que não tem controle da rede social. Aí ele alegou que ela tinha, que só teve contato, um mentiroso e tudo explícito, deixando as escritas, os contatos dele são ativos. Aí eles somam quadrilhas pra linchar quem não acata o prazer deles e de todos que vão junto. Das mulheres, inclusive, envolvidas em vários homens, entendeu que o lado de lá eles arrumam dinheiro, joia. Ele alegou que ela tinha pedido uma doação com a velha daquela, ficando com ela. Aí automaticamente me afetou, mas não afeta ela, da área da educação, a idade, o que um viado escroto de bosta pra tocar punheta, dar o rabo pro outro, que aí na hora, aí eles entram num problema, eles precisam de sexo grupal, porque qual que come o cu? Qual que dá come o cu tem que pagar a dívida dos dois. E geralmente estão os dois, os que estão em guerra de qual que chama pra comer o cu do outro primeiro, porque eles querem se vender e prostituir, eles não querem sustentar nada. Ainda que eles querem mostrar que eles estão cheios de dinheiro, cheios de nota, eles têm uma ambição totalmente descabida, que não tem uma lógica dos meios de produção e de base, lógico, para até que ponto vai chegar, vai dar uma mala de dinheiro, só esse aqui para pendurar. E aí? Se só um negócio para pendurar tem essa mala, esse aqui tem que ser outra mala, outra mala, outra mala, outra mala, sem inclinação, um só de branco, um só roda na cabeça, não bate. Não bate. E outros daqui não terem nada a perder com uma rotina de trabalho, com uma rotina de seriedade, ainda que possam fazer o que quiser e podendo fazer o que quiser. Achar lucro está entre eles, que não foi a minha intenção em momento algum.
que é o caso da porra da Ruth e vários, aí saiu, tá conectada, rastejando atrás do cara. Porque se tem um novinho tocando a punheta e alegando que tinha que ir em qualquer lugar onde tivesse, chegou que ele decidiu aparecer, mesmo que era nítido que também não estava dando conta, porque que ela tem que estar entre um monte, porque ele tem que estar entre um monte, a aleatoriedade de não conversar, esperar um ato instintivo e querer, e gravar, à toa não é. À toa não é, e veio com a teoria que com ela foi diferente, ou não foi tão apaixonado assim, seria só um bate-papo, mas ela estava teclando com 10, 15 árabes ao mesmo tempo, e uns parecia que poderia ser ele mesmo querendo dinheiro, e ele alegou que ela estava querendo dinheiro. Um joguete de situação que não conhece ninguém, sem imaginar isso perante coisas sérias, perante uma rotina dentro de uma casa, uma educação comum, trânsitos, pessoas que não são confiáveis a nada, envolvido em coisa, não tem uma flutuabilidade de trabalho corrente, não tem uma lógica existencial que justifique você estar perto de gente assim, e eles são a maioria. Não só as gravidades, percebendo da parte dela, eu dormi, aquilo me fez um mal. Cadê minha vida? Que dia aquele homem vai chegar, o meu processo degenerativo, eu vou conseguir emagrecer? Isso, uma complexidade de situações, e eu tinha um pacote corpo, ainda que não seja só isso, mas uma complexidade de situações. Eu atingi uma tristeza, e eu fui ver, e o que é pessoa, o que são pessoas selecionadas, eles operacionalizam uma seleção genética através dos estupros ou do que se só, porque são meninas brancas, não são meninas pretas, eles não gostam de preto, de forma nenhuma. Não aceitam preto, ele clareia a foto dele, não se aceita preto, tá? Não se aceita, usa uma ou outra, e aí automaticamente, depois que eu caguei nele todo e mandei de novo um negócio pra ele e um negócio pra ela, ele me bloqueou como ele fazia, aí ele vai tocar punhetinha com o mundo. Aí depois ele volta, que ele é um virgem, que foi molestado, que eu fui destoer a vida dele, que foi o que fez chegar a pegar o telefone da Ruth no negócio dele lá e entender. Eu vi o que ele estava fazendo com ela e ela rastejando atrás dele, e me vi em situações querendo entender, né? Porque ele aparecia as conveniências, não tem a menor condição dela, não tem o que ele é capaz de fazer com mulher nova, com mulher velha. Aí quer dizer, uma rede inteira. Muitas meninas, uma linda que filma em alguns lugares e eles deixam filmar direto, elas têm independência absoluta perante o celular. Todas elas são sexualizadas, e inclusive de burca e de véus. Meninas aparentemente sem peitinho nenhum. O que eles são perante estuprar e se justificar entre meninas sem experiência sexual, sem estrutura corporal, e ao mesmo tempo querer a maior bunda com a pica no rabo, que eles nunca vão deixar de abrir mão disso. O maior peito não quer saber se é um silicone, se isso aí vai estourar, se isso tem gasto, se tem manutenção, o que são relações legais perante um corpo, perante situações. São um bando de demônios, aborígenes assustadores de você lidar. Porra, existe uma carga, existe um fuso horário, existe uma carga horária, de repente você se depara com uma situação, mas que tipo de monstro? Isso aqui eu tô falando que a conveniência dele deletar ou precisar apagar coisa que no momento que ele falou que nunca guardou nada era problema, e que guardou muito e premeditou, pior ficou. Porque não me considerou em lugar algum e eu não conheci ninguém para impor casamento, para impor véu, para me impor. Eu tô por aqui do que virou virgem árabe, não quero saber de muçulmano, não quero saber de árabe, não quero saber de preto, e tô querendo saber quais brancos estão envolvidos com eles, que é o que me sobra falar. E que mulher que pelo menos tem vergonha na cara para dizer que é do jeito que eu sou e ainda tem coragem de fazer, porque Deus mesmo me mandou acreditar nas pessoas, na minha capacidade educativa que eu tenho, eu deixei em todos os lugares. Todos eles não quiseram saber de um mínimo do que eu deixei. Não me importa, porque sempre tem, eles não precisam pensar sobre nada, porque eles têm como, se não faz aqui, faz ali, faz ali, faz ali, faz ali. Tudo em vão. Trabalhando gratuitamente, desgastando em vão. Ou e nem vão, que vão, né? O que é colocar o vão? Aí até chegar nesse detalhe. Aí até que ponto cada lugar tem um viadinho,
tem grupo, tem alguma coisa com nudez, e pessoas que já estavam conectados, porque ele tinha muita rede social com 700, com não sei quanto, pagava de isoladinho, fazia um melodrama social, e eu utilizei tudo isso para rebuscar diferença de idade, minha vida, minha liberdade, o paradigma paradoxo do cristianismo, de todos os lugares. Tudo me leva à condição de linhagem sagrada, como uma pessoa mais sacramentada da face da terra. Nem se eu tivesse aqui tocando a siririca do caralho a quatro, o que é preliminar e direito de começar e terminar entre macho e fêmea, as conveniências do que eles querem comprovar para quem, porque na naturalização do corpo, o que virou homem poder fazer, mulher não ter que fazer, o que é mulher fazer e homem não ter que fazer, ou todas as condições já colocadas. Aí a porra das redes sociais, né? Todos conectados, ele não considera ninguém. Ele é um macaco que tem que ser encontrado, porque se ele sozinho, sem nem conhecer as pessoas, e ele não é um, são vários, e eles estão no Oriente, no Ocidente, em vários lugares, e eles têm que ser colocados com o teor da gravidade, para todos eles tomarem no fundo do cu e serem achados e tomar um tiro na cara, porque se eu pegar ele, eu castro ele, eu decapito ele, eu incinero ele pro nível de gravidade, e que ele gargalhou pelo quadrado da distância, de que eu não usei distância para prostituir, para enganar, para mentir, porque a minha condição monoteísta me levou a justificar tudo que a fé impera e que nenhum deles acredita, porque ele passou a rir da minha cara. Entre usar a liberdade que ele já conhecia e só praticava na internet, e que eu cheguei tardiamente mostrando uma verdade, o que virou o meu direito de estar perante um homem, não necessariamente na internet, e colocar tudo em pauta. Viado, escroto, racista, um macaco racista, pagam geralmente cheio das habilidades, construtor, operacionalizador de trabalho agrícola, roça, até que ponto, quantos cu de bicho ele já comeu, parasitário, até doente ou caralho a quatro, leproso, são quase que engenheiros do mundo. Que é os cu, nem cu do final do dia que sopra, que é a gravidade do serviço de escala que eu falei do Brasil, e que não justificam obras, não são obras corporais, não são grandes obras, não são pequenas obras, não são ninguém para mandar o recado para os que estão em imperativos contrastantes dos reis das 7 igrejas, inclusive do monoteísmo em questão, cada vez mais remacição de situações. Então nós temos considerações, aí eu fui vendo, e como que ele usa isso para implantar tortura, transtorno, racismo, exploração, descabimento, premeditação grave. Aí eu não tinha visto essa seleção que ele fez. E a única, achando a rainha da cocada que não tem nada a perder, das poucas, que a mais velha é essa, quem ele falou que com a avó daquela ele nem trepa, que a quem ele estava rastejando as conveniências, usufruindo para aprender o quê? Entre as outras que querem bunda grande, quem justifica a buceta para ter um pau para enfiar no rabo deles, porque eles não sabem nem diferenciar de cu de bicho, e quando as crianças implicam em dizer que estão ali, sempre batom vermelho, unhazinha, ourozinho, aquele fingimento do contraste da inocência, a inocência lançada a toda a perversidade, ou olhar e cruzar a perversidade camuflada de inocência, de demônios, entre o joguete incongruente do véu, que nem os machos nem as fêmeas, vendidas, e tem que aprender a ser mulas na cama, aceitar tudo, desde que ainda segure o cabaço, que virou o que é preliminar, sexo oral, e esse bando de puta e viado que tem aqui, que são coniventes a todas as conveniências, que não querem nem saber que é justificável, que é tudo corrupto, que nunca vai mudar mesmo, e que inclusive estão dentro da área de educação. E o que é que não estão na área da medicina, né? Da política, da polícia, da justiça, tudo que a gente tem falando que não tem aonde ter quantidade mais de quadrilha, que é como que eles conseguem operacionalizar a lavagem de dinheiro, tanto daqui para lá como de cá para lá, e de fato aonde o dinheiro chega, e como que os grandes reis conseguem ter tanto. O que é aparentemente um negrinho comum, com um pau razoavelmente grosso,
ou 17 centímetros, que eles adoram mostrar régua, já que tem um determinado pau de 30 centímetros que nem escorrega o cu de qual, de tantos que falam, e até que ponto, querendo o seu rei da cocada, botar ele pelado, para todo mundo ver, ou falar se achou o pau demais, ou entrou na festa, qual que tem o menor e o maior, ou parecido, para entender até onde tudo leva, rebentar o rabo dele, dar um pau nele, em qualquer pessoa que tem convivência com ele, porque o nível de terror e gravidade que ele usou, estive ali tentando até se tornar incompatível. Na cabeça deu um choque, parecia que estourar aqui. O que ele fez estava sendo tão grave que eu ia quase enlouquecendo entre situações todas já faladas, já colocadas no canal anterior. A perversidade dele querer buscar e insistir e violar e aliciar, importunar, sem preocupar se a pessoa tem conta para pagar, dizer que você não vai mais sair de casa a qualquer custo, que ele consegue te destruir à distância, e no caso dele isso não acontece. Que ele tem grupo e ele tem lei que para a mulher não funciona e para ele funciona. Então, um viado desse, para eu poder estar com a ódio que eu tô e a capacidade que ele tem de mentir, que ele tava com aquele rosto seco de fumante, com cara de mais velha, e tirou, ficou boizinho, cabelinho raspadinho, se acha o rei da pica, o magrelo tal, moreninho bonitinho, dentição tal, aparentemente humilde e simpatia, merece tomar tanto tiro na cara e eles dormem sem nenhum remorso. São aqueles que sobem em cima da pessoa, mata, vira pro lado, sem nem saber. Eles partem do pressuposto do que eles sentem, do que eles pensam. Eles não estão nem aí para que uma mulher pensa. E elas têm também, elas são quadrilheiras tão ativas, são metidos rei da pica para justificar a poligamia, são cornos inclusive. Não só de mulheres, como de muitos homens, porque elas são totalmente independentes e totalmente folgadas, mas ainda tem um grupo de mulheres absurdamente belas, selecionadas. Selecionam brancas, olhos claros, só aquelas coisas assim, aí você vê, né? Entre o joguete das burcas e todos que adoram rede social e putaria. Cobra a cara, cobra isso, mas sempre deixa o rastro de bosta da prostituição ou do câmbio, que enquanto eles não arrumam quem paga muito e que ainda ficam-se nos banheiros, ou que virou celular, em tudo quanto é lugar. Aí como que ele selecionou, que eu vi a situação das novinhas. Ou seja, o que é um cara a conveniência atrás de mulher, para terceirizar, mais velha, para terceirizar quem gosta, como ele me ameaçou, e alegou que isso e isso ele faria, já que ele ameaçou, e reameaçou, fez ameaçar, satirizar. Ele tem que entender o custo disso, porque se ele é um e não é um, e ainda que fosse um, com a velocidade de como ele opera sinais descabidamente para enganar, eu quero dizer como que eles operam Al-Qaeda, ou que foi apontado com o que eu coloquei, já falei, entre Osama ou qualquer outra, que todos querem chegar à Virgem do Paraíso e já chegaram, e Jacó que já foi interditado por mim, o despacho já foi feito, entendendo o priorado mais atrasado, o que assim estavam rodopiando para se tornar participativo, entre transcendentalidades literalmente sistêmicas, né? O que fica em critério, que não são fundamentalistas em lógica, quando não são terror desorganizado, não foram. Aí fica fácil até que eles falarem mal de comunistas e de capitalistas ocidentais. Tem um jogo todo que eles operam da base ao topo, fingindo que são inimigos, e eles não são. Eles não são monoteístas, como eles também não são cristãos, como eles também não são devotos de Maria, não tem concepção de véu, não tem concepção de Santíssima Trindade, são viados e prostitutas. Aí cabe dizer, dar uma linchada no que é Vaticano e povo de Israel, ou entre cristandade e tal, porque para mim árabe e muçulmano já não existe mais. Aí eu quero entender o que é paradigma, paradoxo de judeu, de teorema de que já que naquele tempo assim teria um sistema anticoncílio de Nicéia ou qualquer coisa,
que a quem justificasse que pela prática de aqui em singularidade e repetição, um fudido não poderia gerundificar quem justifica morrer e voltar, já que tantos ressuscitaram, tantos eternizaram, não tantos ressuscitaram, não tem um Deus de cada dia. Chega no momento que alguma lixoteca de aí se revelou, teve um pedacinho disso, teve uma revelação, será que é o selo? Será que caiu por terra essa parafernália toda? Essa palhaçada toda? Já foi desambiguado quando na porra rala do que nunca acreditaram e nem mais gente eram, isso daí ganhou notoriedade, essa notoriedade não existe mais. Quero vocês fazerem uma redaçãozinha agora do que eu coloquei, eu risco assim, ó. Né? E o que é? Escalaridade, formularidade, atalhariedade, dimensividade. Coloca aí para mim, entre crucificação e ressurreição, transmutalidade, de forma direta e indireta, teleportalidade, né? Abduzibilidade, infinitibilidade, eternidade, a imortalidade. Já falei, eu tudo que quiser revelar e desrevelar ou justificar entre, né, causa e efeito de anatomicidade, a quem atribuir, mas pela lógica, se vocês não enxergam, isso não pode sair de você, como é que a coisa chegou até aqui, como que exatificar e como que é que de fato vai continuar, porque não fecha a folha ainda que tem, mas acabou. Então eu fiquei assim, tão revoltada com a capacidade irônica de que eu ainda tive insistindo para não ter ódio do cara. Fala a verdade, eu tô vendo toda a verdade. Como que você tem prazer, você nunca me conheceu, de querer que eu veja que você vivia uma prostituição? Para que você inventou tudo aquilo? Para que você insiste com tudo isso? O cara começou a me aliciar, impondo coisas sexuais, impondo coisas descabidas no momento que eu já tinha voltado à minha fé e que eu nunca saí. Mas o que é o imperativo? Sinta isso, viva isso, sobrou isso e seja isso, para atender até a hora onde a receita justifica a diferença de um achar que é muito esperto, porque o outro demora um pouquinho para dar gozada, porque eu não estava enganando ninguém, tem que mostrar o pacote que já era inclusive antes dele nascer, o cabaço fudido, metal de macaco, entendeu? A quem justifique qualquer coisa assim, um nível de seriedade. Porque eles não dormem, fazem isso em todos os horários do trabalho. Uma pessoa dessa é um câncer na vida de uma pessoa. E quanto mais tiver proibido, tudo que eles ganham gratuitamente em transparência, eles não dão valor se eles casam num dia. No outro dia é a putaria do mundo inteiro da rede social. Os anos correram entre sobrar e ridicularizar a minha imagem e estar destituído de ver a minha cara e não deve ter rede social alguma a desvendar o meu véu ou achando que basta ele invadir, que ele tá vendo lá, ó, já não tá grandes coisas, ou não comiu assim, ou achar aquele macaco tripa, meio pau de bosta, candidato do pior viado da face da terra, já que o sentido quem impõe sou eu e a linhagem sagrada sou eu, para justificar o que é um fudido de bosta, que não vou querer dois, que não mostram que são um nem dois, para voltar a colocar a questão toda num contexto, o que é desde o contexto inicial já colocado, caso isso venha um chamado total, que eu volto a bloquear tudo de novo, toda vez como ele se tornou a massa de manobra que já recebeu e já explorou, porque minha base de baixura é lucro no bolso dele. Só que ó, até onde ele achou ir com a minha imagem, que já não era a minha imagem, e que o fato de estar com a imagem aqui e o estado de consciência de tudo isso, dele levar a gravidade, eu não queria expor membro dele, era só ele botar o pau pra fora pro mundo inteiro, usando de joguete para ganhar méritos nas minhas costas e sair do cu do fundo do desnada, que eles nunca foram para ganhar méritos, para alarmar o mundo inteiro e achar que ainda vai vir exército de amiguinho dele, aí virar inimigo contra mim, que é o que ele estava estimulando o tempo todo, para exterminar todos eles, custe o que custar, que ainda que suba tudo pelos ares, ele não vai ser reeternizado, ele não vai nem no nada ter espaço, porque eu estou seguindo a profetização apocalipsível que Deus manda obedecer, e eu já entendi
todos os estratos, o que é a gravidade da conveniência das línguas não entendidas, dos sinais que se tornaram facilitativos, fingidos bichinhos da internet, como eles operacionalizam códigos de descódigos, de chamados para toda a bizarrice da face da Terra, que eles não são destituídos de competência para criminalizar, matar e explorar, e é muito grave. Ainda se acham os reis da escolha. Se ficam solteiros, porque num dado momento eles têm que pagar o que eles são perante a ação de graça. Tadinha lá, eles têm que comprar a família, eles não dão valor a regras e não devem nem ter direito de ter dinheiro, direito de comprar, nem que fosse mais caro do mundo. Eles vivem uma vida livre sobre a pornografia livre, a escolher ou fazer, que aí não são coitadinhos. Olha, aqueles outros casam e esses ficam ali, eles não são coitadinhos, eles são muleiros variados. Há toda ambição de luxúria que é muito explícito que eles não têm a competência, inclusive, de industrializar e nem de laboratoriar. Então, onde está o erro do deixar sair e entrar aí alguns que estão em pauta total para a gente poder branquear um pouco mais a receita dizimatória em voga.